Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos cultuando ao Senhor. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos que estão aqui. A igreja está muito bonita, conquanto estejam todos bem separados, né? Exceto as famílias. Quero saudar você que está na sua casa, participando deste culto, adorando ao nosso Deus. Como disse pela manhã, estamos diante de um tema muito controverso, que é a questão do divórcio. E nós pretendemos, então, avançar um pouquinho aqui nesse texto e aplicar às nossas vidas alguns ensinos que o Senhor Jesus deixou para nós com relação à família, ao casamento e especificamente sobre o divórcio. E então, o tema da mensagem é o seguinte: os preceitos de Deus para um casamento estável e duradouro. Antes de ler o texto, eu quero dizer que eu penso que seja muito útil esta mensagem, não só para os casados ou para os casais, mas para os solteiros, aqueles que já foram casados, viúvos, enfim, divorciados, e para o adolescente jovem que entende que quer ter um relacionamento com base nos princípios que Deus estabelece. Mesmo assentados, porém com toda a reverência, peço a fineza para que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Marcos, capítulo 10. Nós leremos os 12 primeiros versículos. Conquanto os títulos da Bíblia não são inspirados, a NVI, a Nova Versão Internacional, orienta esse texto como a questão do divórcio. Pois bem, então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, receba a nossa adoração, louvor e gratidão pela bênção de mais uma vez estarmos juntos aqui, ó Deus, te cultuando e te adorando. Sabemos do que muito mais do que a nossa vontade ou decisão,
estamos certos de que o Senhor nos trouxe aqui. E nós, ó Deus amado, somos agradecidos e pedimos perdão por todos os pecados, ó Deus. Pecados cometidos por palavras, pensamentos, obras, por omissão, enfim. Que o Senhor nos cubra com o teu sangue e que nada, ó Deus, impeça o fruir das tuas bênçãos. Que o Senhor manifeste a tua glória em nosso meio. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, para nos informar e transformar a nossa vida. Pois decidimos fazer tudo aquilo que glorifica o teu nome. Portanto, repreenda o mal e ajuda-nos a estarmos inteiros e completos, com as mentes cativas, ó Deus, à sua palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom orar, não é, irmãos? Muito bom orar. Bom, dois casos interessantes houve que eu separei para contar aqui. Mas há muitos outros. E, lamentavelmente, isso acontece com colegas, pastores, porque nós não somos inerrantes, como já disse. Inerrante é a palavra de Deus, ela não tem erros, exceto ortográficos, né? Ou da impressão, ou da tradução, às vezes, dos originais. Mas nós, homens, pastores, servos de Deus, nós falhamos, sim. Mas, às vezes, nós falhamos diante de uma posição bíblica teológica que temos quando não estudamos como convém estudar. Então, é muito delicado. Antes mesmo de falar sobre esses dois casos, eu lembro que, logo quando cheguei aqui na Igreja Central, há 20 anos atrás, nós estávamos fazendo exposição do Sermão do Monte. E quando eu cheguei no assunto sobre divórcio, irmãos, eu tremi na base. Porque, ao meu ver, é um dos temas mais difíceis de ser tratado na Igreja de Jesus e em nosso tempo. É um tema muito controverso, já era naquela época e hoje continua sendo ainda. Primeiro caso, um casal procura o pastor para se divorciar. Na verdade, eles não procuram para se divorciar. Eles procuram para dizer sobre a desinteligência que havia no relacionamento conjugal. Olha, pastor, meu marido é assim, assado, a gente tem dificuldade e tal. Olha, minha esposa também, não sei o quê, temperamental, e acontece isso, acontece aquilo, é aquela dificuldade. E eles ali ficaram 30, 40 minutos discutindo, um falando o outro. E esse colega, que já não está mais aqui na região, é psicólogo, doutor em psicologia, extremamente liberal. Falou, por que vocês estão discutindo? Por que vocês estão se degladiando? Vocês não precisam disso. Você não está satisfeito com ela? Então, tome seu rumo. Você não está satisfeito com ele? Tome seu rumo. É simples. Se vocês não estão se dando bem, se separem. É assim mesmo. E quando eu soube disso, meu coração ficou apertado. E eu vou dizer depois por que meu coração ficou apertado. O segundo caso, um casal procura o pastor e dizendo, olha, não dá mais certo, estamos em dificuldade, nosso relacionamento não dá certo, é muito difícil, eu não aceito os hábitos da minha esposa, e vice-versa, os dois discutiram, então nós queremos nos divorciar. Esse pastor é advogado, era, que já não está entre nós. O que ele falou? Opa, conheço um advogado bom. Baratinho, ele cobra baratinho.
E eles, então, encaminhou o advogado. Espera que já vou te passar o telefone. Eu não sei, André, você que é advogado. Hoje é muito comum os advogados que às vezes não pegam causa de pessoas conhecidas, passa para outro e faz uma dobradinha, né? Às vezes tem isso. E aí, então, eles se divorciaram. E depois de 9 anos, eles voltaram e ficaram super tristes com o pastor que havia orientado eles para procurar o advogado. Quando eu soube disso, meu coração ficou apertado. E eu vou dizer por que meu coração ficou apertado com relação a esses 2 casos. Meus irmãos, um casal que está tendo dificuldade, está tendo problemas, quando procura o pastor, não procura um psicólogo. Um casal que está tendo dificuldade, e o casal que não tem dificuldade é utopia, isso não existe. Não procura um advogado, procura o pastor, porque quer oração, quer comunhão, quer união, quer uma palavra, quer uma leitura, quer uma solução. E é por isso que meu coração fica apertado. Porque, às vezes, nós acabamos deixando o compromisso de Deus, a palavra de Deus, e quando a gente se compromete com a palavra de Deus, a gente se compromete com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, com a palavra de Deus, e não tem negócio. É a palavra de Deus e está acabado. Então, esses 2 casos nos remetem a um problema terrível dos nossos dias, porque cada 3 casamentos há um divórcio. O IBGE de 2018 relatou que praticamente aumentou quase 10% o número de divórcios e diminuiu quase 10% o número de casamentos. A questão do relacionamento informal. Vamos ver se dá certo e se dá certo. Isso não é a visão bíblica. A facilidade do divórcio, ela é incrível. Se o casal tiver filhos maiores, eles se divorciam administrativamente, em 24 horas estão divorciados. Se não tiver bens, é melhor ainda. E a sociedade promove essa desconstrução do casamento, e essa não é a vontade de Deus. E hoje os motivos de divórcio são os motivos mais fúteis, mais bobos, justamente porque falta a visão bíblica teológica, não consideram Deus, não considera a pessoa de Deus. Por isso tema os preceitos de Deus para um casamento estável e duradouro. O texto, ou o contexto mostra que mesmo o Senhor Jesus estando a caminho do martírio, ele para, dá atenção à multidão, e os fariseus, muito provavelmente liberais, mais adiante falaremos sobre isso, aproveitaram para pegá-lo em algum ensino, ter com que acusá-lo, porque eram liberais. E hoje nós temos um grande problema dentro dos muros eclesiais, religiosos, e por que não dizer evangélicos, né? Uma palavrinha que a irmã Marlene disse que essa palavra ela já se tornou uma palavra tão pejorativa, né? Porque todo mundo hoje se enquadra, mas mesmo dentro dos muros evangélicos, nós temos os problemas dos polos. Quais são os problemas dos polos? Igrejas e líderes completamente liberais. Não deu certo? Tchau. Cada uma para o seu lado. E tem essa posição. E tem essa posição hoje várias igrejas históricas. Igrejas históricas não são igrejas neo-ortodoxas ou neopentecostais que surgiram aqui dos anos 70, dos anos 80. Igrejas históricas de 100, 200 anos. Enfim, igrejas que já vêm remontando desde a Reforma. E mais pastores liberais com relação a isso. E aceitam o divórcio numa boa. E o outro polo são os conservadores. Os que são os conservadores?
Os conservadores são aqueles líderes que, uma vez que o casal se divorciou, independente do motivo, eles não podem nem fazer oração silenciosa. É como se tivesse excomungado, né? Não podem ter cargo na igreja, não podem ter função. Pastor, então, nem se fala. Olha, eu conheço um pastor, eu conheço vários, mas um pastor que, lamentavelmente, foi vítima de uma infidelidade sexual por questões homossexuais. Ou seja, sua esposa se uniu com outra mulher. Nós vamos ver respaldo bíblico. E ele sofreu muito, passou muito tempo, colocou o cargo à disposição. A igreja o abraçou. Ele continuou sendo pastor, casou de novo, se tornou um líder, foi presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, e é uma bênção, hoje faz um trabalho extraordinário. E vários casos, mas não existe essa posição conservadora, legalista, que se preocupam mais com a lei do que com o homem, do que com a pessoa. Então, esses dois polos existem hoje e há essa controvérsia, mas nós podemos entender biblicamente e trago aqui o propósito de ver os imperativos negativos que preservam a união conjugal. Imperativos negativos, vocês sabem que é não, né? Nós vamos ver os 5 nãos, mas antes de vê-los, vamos ver um pouquinho o texto. Bom, se você quiser, Rafa, colocar o texto, só para as pessoas acompanharem na versão, antes de colocar a leitura, talvez possa ser interessante. Os fariseus se aproximam de Jesus, né? Os seus oponentes, que não lhe davam descanso, para perceber algum erro. E quando eles fazem a pergunta, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Então o Senhor Jesus responde, né, uma resposta socrática, faz outra pergunta, o que Moisés lhes ordenou? Por quê? Porque esses caras eram especialistas em teologia, eram professores, eles conheciam a letra, mas eles não tinham nenhuma preocupação, nenhum interesse em saber sobre verdade, o posicionamento de Jesus. Enfim, eles não estavam nem aí. Mas o Senhor Jesus pergunta-lhes, o que Moisés lhes ordenou? E eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Isso aqui chama-se escolha, que a tradução dessa palavra grega é heresia. Heresia é o seguinte, você tira um texto fora do contexto e usa ele para pretexto. Então isso é heresia. Eles falaram, o Senhor Jesus não se ateve a isso, mas nós vamos ver o texto de forma inteira. Eles fizeram a citação de Deuteronômio 24, de 1 a 4, que na verdade foi a citação que o Senhor Jesus faz lá em Mateus. Daqui nasce todo o problema do divórcio. O texto diz assim, Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, algo vergonhoso, algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois dela sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. O que significa isso? Nessa sociedade patriarcal, o Senhor Jesus, o Senhor Deus,
ele estabelece essa lei por intermédio de Moisés para preservar a mulher, porque a mulher era vista quase, bem nesse tempo, como um animal, não tinha alma, servia até para a procriação, como falamos hoje pela manhã. Havia também esse desrespeito, essa falta de consideração para com as crianças também. Mas a ideia é simples. Quando um jovem se engraçava com a outra jovem, tinha que pagar um dote. Então ele pagava ali número de camelos, número de moedas, ou se não pagava com o próprio trabalho, como aconteceu no caso de Jacó. Não tinha recurso, vai levar a mulher assim, peraí, tem que pagar alguma coisa. Tem que pagar alguma coisa. E ele então pagava o dote, e esse cara se sentia dono da mulher. Só que ele começava a se relacionar com ela, naquela época, e ele pedia o interesse. Não queria mais saber. Então ela ficava ali, repudiada, abandonada. É o que acontece hoje com muitos casais. Casais que vivem como dois irmãos. Simplesmente, ou a mulher, eu estou falando dos cônjuges, estou falando só do homem, ou a mulher abandona o homem, ou o homem abandona a mulher. E o Senhor Jesus condena isso. Olha, nada de repúdio, dá a carta de divórcio. Então ele está preservando o casamento. Está preservando para que a mulher pudesse ter a liberdade. Porque ele não dava a carta de divórcio, não tinha interesse em ficar com ela e tratava ela como uma coisa. Então, querendo preservar a mulher, então o Senhor Deus trouxe essa lei, dá-lhe carta de divórcio, deixa ela livre e orienta para que ela não volte mais. Não é que se ter relação com outro homem não volte mais. Agora, o Senhor Jesus vai estabelecer essa carta de divórcio, só poderia ser dado à mulher em caso de infidelidade sexual, que nós veremos lá em Mateus. Pecado da porneia, todos os pecados relacionados a sexo. E, enfim, se ele dá a carta de divórcio para a mulher, expõe ela ao adultério, e ele também. Agora, se houve infidelidade, então ele pode dar uma carta. Mas repudiar, simplesmente por repudiar, era um problema de adultério. Então, nós veremos aqui 3 casos de adultério. Os casos de adultério é o repúdio, sem que houve infidelidade sexual, o abandono da mulher. O segundo, adultério mesmo, que era essa consciência de ter relação com essa consciência judaica. E lá no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, o Senhor Jesus falou assim: se olhar para uma mulher, você já cometeu adultério. Essas 3 questões. Vamos seguir. O caso bem delicado é a interpretação do texto, na frase que diz: depois não a quiser, por encontrar nela algo que reprova. Aí todo mundo pergunta: o que é esse negócio de que é algo que nela reprova? Haviam 2 escolas principais e uma também ultraliberal, que era uma escola menor. Havia uma escola judaica chamada Shammai, uma escola conservadora. 2 escolas bem conhecidas, Shammai e Hillel. São 2 homens, são 2 mestres. Essa escola Shammai é a escola conservadora. Encontrar na mulher algo que reprova é infidelidade. Ou ela não tinha castidade, ela não era virgem, ela havia se deitado, ela foi enganada. Então não entrou. Então essa escola de Shammai entendia o seguinte, que pode dar carta de divórcio se essa mulher foi infiel ou se ela não era virgem. Shammai. Mas havia uma escola Hillel, uma escola liberal. Muito provavelmente esses judeus quebraram a cara, porque essa maioria desses judeus é que perguntaram a Jesus. Muito provavelmente eles eram da escola de Hillel. Eles eram liberais. A escola liberal dizia o seguinte:
Se a mulher colocar muito sal na sua comida, pode dar carta de divórcio. Se a mulher andar com o rosto descoberto, pode dar carta de divórcio. A gente interpreta a lei assim. A gente ajuda até você fazer a certidão. Se ela falar com outro homem na rua, pode dar carta de divórcio. Se ela for briguenta, e se ela cria caso, pode dar carta de divórcio. Essa é a lei de Hillel. Se ela falar mal da família do marido, pode dar carta de divórcio. Vamos falar mal, podia falar mal na ausência, mas se falar na presença, carta de divórcio. Se é uma mulher problemática, diferente de briguenta, mas que quer problema com as coisas, dentro de casa, dá-lhe carta de divórcio. Olha que absurdo. E os judeus, então, qual a escola que eles preferiam? A de Hillel. É muito fácil. E qual a interpretação bíblica mais aceita hoje dentro dos nossos muros cristãos? É a escola de Hillel. Discute com a esposa, o que aconteceu, discute com o marido, então se divorcia. Jesus condena isso, Jesus se posiciona à escola de Shammai, só por infidelidade sexual. Ele vai dizer isso em Mateus, não aqui em Marcos. Mas havia uma escola ultraliberal, a escola do rabino Akiba. Esse Akiba, ele defendia dentro da lei, ensinava os seus discípulos, dizendo o seguinte: caso um judeu encontre outra mulher mais atraente que a sua, ele estaria respaldado pela lei para dar-lhe carta de divórcio. Olha que absurdo. Isso é dentro da igreja, dentro dos muros da lei de Deus. Uma interpretação da lei. Jesus disse, não, isso aí é outra versão, não é isso que ele disse. Mas Jesus disse, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Certamente que o Senhor Jesus mostrou que Deus quer preservar a mulher, quer preservar a família. E o Senhor Jesus cita a palavra de Deus dizendo, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Interessante que, conquanto versículos 6 e 7 estejam separados, é continuação. No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e os Deus fez homem e mulher por essa razão, ele se unirá à mulher e serão uma só carne. Então os casais são um, é um só, uma só carne. Então Jesus, ele volta a tratar o casamento com relação à origem de Deus, a aliança dada por Deus. Então, se não houver infidelidade, o casamento precisa ser preservado. E nós falaremos ainda as ocasiões e possibilidades do divórcio. Então, o ideal para Deus é que os dois se tornem um. Por quê? Dois se tornam um porque, dessa forma, Deus preserva a santidade de ambos. Porque o objetivo de Deus qual é? Sereis santos porque eu sou santo. E o casamento preserva. O casamento preserva a família, que inclui os filhos. O casamento preserva a sociedade. É por isso que há uma tentativa de desconstrução da família. Claro, Satanás ele é esperto. E vários filósofos, vários socialistas e várias pessoas, vários intelectuais falam da desconstrução da família e certamente são industriados por Satanás, porque se dissolve a família, dissolve a sociedade, arruína a sociedade. E é por isso, então, que o Senhor Jesus volta às origens. Mais uma vez, no versículo 10,
os discípulos queriam mais instruções. Vejo que a controvérsia sobre divórcio era um tema terrível, não só de hoje. E aí, então, no versículo 11, o Senhor Jesus, 12, mostra, conquanto aqui em Marcos não há nenhuma possibilidade de divórcio, mas sintetiza no Novo Testamento algumas questões de divórcio. A primeira questão é carta de divórcio, porque houve infidelidade. Tanto em Deuteronômio como em Mateus mostra que o repúdio pode acontecer por causa de infidelidade. E, por vezes, se não há isso, mas há o desejo da separação, o casal comete adultério. A pessoa que separa comete adultério. Mas em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra inspirada de Deus, quando ele diz: todavia, se o descrente quer separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então vejam que se um descrente, um dos cônjuges quer separar, então que se separe. A esposa está livre. O marido, o cônjuge está livre, ou o marido ou a esposa está livre. Essa liberdade, ou quando morre, está livre. Essa liberdade, então, habilita a pessoa a viver um crente saudável, ter outro casamento. Só que nós temos um aspecto do reino que é muito mais delicado, que se chama graça de Deus. Graça de Deus. Hoje, a igreja recebe pessoas que se divorciaram, elas estavam no mundo, não tinham conceito de Deus, e tinham problemas, e chegam na igreja, divorciaram. Qual é o papel da igreja? É abraçar, é dar oportunidade. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é criar estigma, abandono, preconceito. E às vezes nós queremos ocupar o lugar de Deus, colocando um peso de lei sobre as pessoas. A pessoa está numa nova vida, ela impensadamente cometeu algum erro. Peraí, a igreja tem que abraçar a igreja de Jesus. Recebi um casal, mais ou menos uns 10 anos atrás, antes de entrar nos 5 nãos aqui. Mais ou menos 10 anos atrás, casal, que não é mais da nossa igreja, não está mais na nossa cidade. Disse: pastor, a minha esposa me traiu. Estavam juntos. E eu disse: como é? A minha esposa me traiu. E ela estava do lado, disse: é verdade, pastor. Eu traí o meu marido, eu estou envergonhada, e eu amo meu marido, e por isso eu confessei isso a ele. Ele, um cristão consagrado, servo de Deus, chorando muito, 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 com todas as possíveis razões para deixar a sua esposa. E aí, então, nós conversamos, oramos, e eu disse: eu gostaria de conversar com seu esposo, e ele também queria conversar sós comigo. E ela saiu, nós oramos mais um pouco, choramos juntos mais um pouco. É uma situação muito delicada, muito delicada. Casal sem filhos, naquele momento, naquele tempo. E ele perguntou: o que eu faço, pastor? O que eu faço? E eu disse: não sei, mas uma coisa eu sei. O que o Senhor Jesus talvez faria no seu lugar? Ele falou: é isso, pastor. Eu disse: você ama? Eu amo minha esposa. Você está disposto a perdoar? Eu estou disposto a perdoar minha esposa. Nós oramos de novo. Eu vou permanecer casado com a minha esposa.
porque eu amo. Isso é graça. E às vezes, por questões tão fúteis, nós queremos abandonar o cônjuge por causa da desinteligência. E houve outros casos que acompanhei, de esposas, que foram traídas, mas amaram e perdoaram. A história da minha família, meus pais não eram cristãos ainda, éramos 3 piquititinhos, e eu caçula. E meu pai vivia em casa de prostituição. Administrava muita, era viciado. Agredia a minha mãe a ponto de trazer prostitutas para dentro de casa. E foi um momento muito difícil. Os familiares se uniram, Maria, deixa o seu marido de lado, cuida do seu, a gente vai ajudar. E ela disse, não, eles são muito pequenos. Eles podem ter problema, eles precisam da figura paterna. E ela insistiu, e ela insistiu. E Deus deu uma luz. E a luz que Deus deu para mim, para minha mãe, foi migrarmos para São Paulo. Eu tinha 4 anos de idade. E nós viemos, e aqui em São Paulo, meu pai começou com outros relacionamentos. Se firmou no trabalho, e ele começou, então, a ter outros relacionamentos que trouxeram bons hábitos, e eles viveram muitos e muitos anos. E eu tive a bênção de acompanhá-los no final das suas vidas, ao encontro pessoal com o Senhor Jesus. Os casais precisam entender o que é graça no casamento. Ainda que você tenha todo o direito, você quer fazer aquilo que glorifica a Deus, aquilo que exalta a Deus, ou você quer uma oportunidade para sair do seu compromisso e sair da sua aliança. Vamos aos 5 nãos para preservar a união conjugal. Primeiro não. Não considerar o caminho da normalidade. Irmãos, o caminho da normalidade é você trazer para o seu relacionamento conjugal tudo que Deus não aprova. Para você ter um casamento, talvez com novidades. Um casal consagrado, ela ministra de música da igreja que eu pastoreei há muito tempo. Eles vieram me perguntar, pastor, nós vamos nos casar. E nós agora queremos perguntar, nós podemos levar um vídeo para pimentar o relacionamento? Eu disse, vamos à Bíblia, vamos à palavra. Mostrei para ele, o casamento deve ser sem mácula. Sem mácula. Atendi uma irmã há muitos anos. O marido dela, ministro de música, queria levá-la, ministro da igreja, não tem nada contra os ministros de música, queria levá-la para ter casa de swing, para poder conhecer outras coisas. Irmãos, é assim, é fugir da anormalidade, ter outras experiências extraconjugal. Por isso, essa pergunta, é permitido divorciar-se da sua mulher? Como se ele estivesse falando, o que eu faço para a gente poder sair desse negócio? Eu quero incluir aqui uma coisa, irmãos. Toda crise conjugal começa com a crise espiritual. Porque a Bíblia é clara quando diz o papel das mulheres nas cartas paulinas, a mulher deve sujeitar ao marido. E o marido deve amar a mulher, a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, isso está em pé de igualdade. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quer dizer, o papel do marido é morrer pela sua esposa, se necessário for. Nenhum dos dois conseguem essa proeza se não for pelo Espírito de Deus. Porque nós nos inclinamos a fazer o mal, o que não é bom, o que não agrada a Deus. E os casais hoje querem flertar com outras pessoas.
Às vezes há um distrato tão grande no relacionamento, aí chega uma outra pessoa e elogia a sua esposa. Uma outra moça elogia o seu marido. E você, então, fica meio que refém naquele encanto, porque não tem isso em casa. Mas não, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, se há uma saúde espiritual, e queridos irmãos, a única coisa que estabiliza casamento, me perdoa meu posicionamento, não é psicólogo, não é advogado, não é psiquiatra, é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque é uma instituição espiritual, é Deus que instituiu e estabeleceu a família e o relacionamento conjugal. Então, não considere o caminho da anormalidade. Não queira reinventar o casamento. Casamento é isso. Se apegue em Deus, se firme em Deus. E você vai ver a alegria que é. Que alegria que é você ter a sua esposa, ter o seu cônjuge e desfrutar do amor e da alegria da família. Segundo, não distorcer, coloquei no infinitivo proposital, não distorcer o verdadeiro sentido do casamento. Ele é bem diferente da anormalidade, mas distorcer o sentido do casamento diz respeito a uma interpretação bíblica teológica equivocada. Conheço pastores batistas que defendem a bigamia e a poligamia. Você acredita nisso? É um absurdo. É um absurdo. Eu já ouvi de lábios de crentes maduros, formados em teologia, que se houver um relacionamento paralelo, porque a sua esposa está doente, ou tem alguma... ele não viria pecado nisso. Está indo de encontro à palavra de Deus e à obra de Deus. Nosso Deus é um Deus de milagres, Ele restaura, Ele abençoa, e nós temos suficiência em Cristo. Você não vai ser suficiente e completo pelo fato de você ter ou não ter relação sexual. Você vai ter suficiência quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. É Ele que te completa. Paul Washer disse, se você tem uma esposa que te completa, ou um marido que te completa perfeitamente, sinto muito, você não é cristão. Porque é impossível. É impossível. Todos temos problemas conjugais, familiares, porque nós somos imperfeitos. Nós somos difíceis. Então, eu preciso olhar o casamento com a ótica de Jesus, da palavra de Deus. Não com a ótica do mundo, do professor tal, da escola tal. Não, com a lente da palavra de Deus. Por isso, jovens, o temor do Senhor. Pensem bem antes de se casarem. Cada tempo que passa, os casamentos não dão certos, mais e mais. Não dão certo, por causa da dureza do coração. Então, pense. E eu oro, eu clamo a Deus e peço que Deus prepare aos nossos filhos pessoas cristãs, que tiveram uma nova natureza, que são servos de Deus. Você não vai conhecer sua esposa ou seu marido na balada. Isso não dá certo. Você não vai conhecer no shopping ou na escola. Você vai conhecer na igreja, servindo a Deus. Isso é importante, que os dois sirvam a Deus. Por isso, não distorça o verdadeiro sentido do casamento. Olhe com as lentes de Deus. Terceiro, não desobedeça os princípios estabelecidos. Versículo 7 diz, por esta razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Esse é um tópico no curso de casais que eu amo muito, que eu gosto muito. O casal que casa para ser feliz, está equivocado. A pessoa que casa para ser feliz, está equivocado. Você tem que casar para fazer o outro feliz. E vice-versa. Porque se você pretende se casar para ser servido, você está frito, você vai se frustrar. Então, os problemas que surgem
entre os casais tem que ser resolvido dentro de casa. Como diz o adágio, né? Roupa suja se lava em casa. O primeiro probleminha, busca a sogra, busca o sogro, busca a mãe. E sabe, isso não existe. Eu tenho que resolver essa questão. Uma só carne. Então eu vou lutar para que os propósitos, os alvos e os objetivos da minha esposa sejam alcançados. Isso não é só teoria, viu, Fernanda? É prática. E eu creio que a minha esposa também vai lutar para que os meus objetivos sejam alcançados. Isso não deve ser teoria, deve ser prática. Então eu vou alcançar meus alvos. E no namoro, no noivado, você fala dos seus ideais, das suas ideias, dos seus planos, dos seus propósitos. É verdade que nós vamos submeter aos crivos de Deus, aos crivos do Senhor. Mas eu quero ter uma união estável, duradoura. Por isso eu não vou desobedecer os princípios. Eu não vou viver para o meu bel prazer. Eu vi um filme que eu não lembro o nome do filme, mas ele era terrível. Eu não recomendo, é muito forte. Eu não sabia disso. Mas eu vi em canal aberto, inclusive. Mas a esposa parecia o garçom, né? Isso não é sujeição, é subserviência. Quando ele voltava para casa, né, um policial, e então ele dizia o cardápio, e ela anotava o cardápio, como se fosse uma serva, uma escrava. Né? Enfim, existe isso dos dois lados. O quarto, não desconstruir os propósitos de Deus. O texto diz, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Olha, se depender de você, que é crente, consagrado, quer fazer a vontade de Deus, administre o cálice, por mais amargo que seja. Mas não abandone o seu lar. Não deixe seus filhos. Não saia do seu relacionamento. O que Deus uniu, ninguém separe. Ninguém. Nenhuma pessoa deve separar. Irmãos, é incrível. Quando o casal está em pé de guerra, não faltam pessoas para falar e para orientar, para que a pessoa vá para outros cantos, vai se espairecer, e vamos fazer uma viagem, e vamos conhecer pessoas novas. Não desconstrua o casamento, não seja instrumento do inimigo para destruir um relacionamento, seja pacificador. E creia, irmãos, nada pode obstar o poder da oração. Nada. O poder da oração é um poder que rompe todas as muralhas. Todas as muralhas, é o caminho das pedras. Se você orar, Deus vai quebrantar o seu cônjuge. Ou senão vai levar ele para a glória, ou ela para a glória. Mas vai quebrantar. Porque se você está vivendo problema no casamento sério, você está sendo oprimido, oprimida, é o momento de você jejuar, é o momento de você orar, é o momento de você ler a palavra, é o momento de você estar na presença de Deus, de buscar Deus, e você passar tempo na presença de Deus, mas não desconstrua os propósitos de Deus, e os propósitos de Deus é que a aliança perdure até a morte. Esse é o voto. Até a morte. Por isso, o que Deus uniu, ninguém separe. E, finalmente, o quinto não. Não corromper a santidade do matrimônio. Elas estão interligadas, essas leituras, há um desdobramento, esta aplicação, mas a ideia de você pensar na possibilidade de ter um relacionamento extraconjugal, você afronta Deus. Quem peca no adultério, peca contra Deus, peca contra o seu próprio corpo, peca contra o cônjuge, peca contra a sua família, peca contra a igreja de Jesus, que deve ser imaculada, isto é, sem mancha. E o matrimônio, ele deve ser sagrado, o ambiente do lar deve ser sem mácula. Nós devemos preservar a nossa família. Eu disse hoje, Fernanda, eu oro para que haja um avivamento na nossa casa, um avivamento
na nossa família, um avivamento na nossa igreja, porque Jesus está às portas. E a televisão destrói o casamento, a internet destrói o casamento, e as redes sociais destroem o casamento, acaba com tudo, passa como um rolo compressor, e cada dia está mais difícil ser cristão, viver na presença de Deus. E a primeira crise, o primeiro alvo do inimigo é a falta de santidade no matrimônio. Não corrompa esta santidade. Procure se acertar com a sua esposa. Pare de viver relacionamento essas conjugais. Você vai dizer, mas não há adultério, pastor. Não precisa ter adultério. Não precisa ter adultério. Me lembro que na aula de mestrado, um colega, olhando a professora da aula, professora, filhas de alemães, e ele virou para mim e falou assim, pastor Luiz Antônio, se essa professora, se eu não fosse casado, eu casaria com essa professora. Eu olhei para ele e falei, meu, você já pecou. Você já pecou. Você pensou na possibilidade. Ele, pastor, não é nada disso e tal, não sei o quê. Mas é mais ou menos isso que acontece, piadinha, brincadeira, essas coisas todas. E a Bíblia diz que os servos de Deus devem se relacionar com as irmãs, como se fossem irmãs, essa recomendação de Timóteo, e as mulheres mais idosas como se fossem mães. E nós precisamos rogar a Deus que nós não corrompamos a santidade do matrimônio. Eu concluo dizendo, meus queridos irmãos, eu sei que eu não esgotei o assunto, mas eu creio que Deus nos reúne nesta noite e reúne as pessoas em casa para falar que nós temos um campo missionário extraordinário, que é o relacionamento conjugal, que é a família. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele preserve o nosso lar, para que Ele preserve a nossa família. Irmãos, irmãs, eu não sei como é que está o relacionamento de vocês, mas eu clamo que vocês lutem pelo casamento, por maior crise que vocês estejam passando. Se firmem em Deus, Diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade, ainda que eu seja preterida, preterido, humilhada, humilhado, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir meu voto de que eu casei na tua presença, eu recebi a tua bênção. Regularize o relacionamento de vocês. Abram mão de toda imoralidade sexual, de toda porneia, e permaneçam na presença do Senhor. Deus vai honrar vocês, vai abençoar vocês. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. E após a oração nós teremos a bênção, teremos o louvor e a bênção. Curva a sua fronte. Eu queria que você colocasse no teu altar, no altar de Deus, o seu relacionamento conjugal. Você não está casado, a sua família, os seus ideais com relação a casamento. Você que ora por uma esposa, por um marido, você que está vivendo crises, você que está adormecido aí, você que está sendo oprimido para buscar beber águas noutra fonte, Deus o traz diante da sua palavra, para você repensar as suas atitudes. Senhor da glória, ajuda-nos a orar nesta hora e fazemos em nome de Jesus, porque sem Jesus não temos parte contigo. Nós apresentamos todas as famílias representadas, dos teus servos que estão aqui presencialmente ou nos acompanhando no culto pela internet, em qualquer tempo. Nós apresentamos as famílias, ó Deus, que estão diante desta oração, rogando-lhe que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor quebrante os seus corações. É possível que Satanás esteja falando, ó Deus, aos casais, olha, seu casamento não tem jeito, mas, ó Deus, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode todas as coisas, o seu poder supera todas as coisas. Nós clamamos pelos relacionamentos conjugais, nós clamamos ó Deus amado, pelas esposas, pelos maridos, que em nome de Jesus o nosso lar seja um lar, ó Deus, onde o nome de Jesus seja adorado,
onde o nome de Deus seja invocado e seja glorificado. Abençoe as famílias, abençoe os casais, santifica os casais, repreenda toda ação maligna, seja espiritual ou humana, que está oprimindo o casamento, oprimindo a família. Ó Deus, traga os nossos filhos aos teus pés, traga os nossos cônjuges aos seus pés, em nome de Jesus, que toda a nossa família seja salva para o louvor da sua glória. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, fortaleça a nossa igreja, que em nome de Jesus, que neste momento, ó Deus, de pandemia, de isolamento social, nós possamos dar atenção ao culto, ó Deus, dar atenção à tua palavra, nós possamos fazer o culto doméstico, as devocionais diárias. Ó Deus, tenha misericórdia e leva o teu povo aos teus pés, especialmente as famílias, especialmente os casais. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.